Olá, pessoal. Meu nome é Priscila, sou fundadora da Vibra. A Vibra é uma organização não governamental, não no profit aqui da ilha. A nossa ideia, nosso objetivo é dar suporte para toda a comunidade brasileira aqui da ilha, integrando com a comunidade diversa que temos aqui na ilha. Nós atuamos também na área cultural, na área de network, a gente também dá uma ajuda e suporte em alguns casos, né, de apoio através de WhatsApp, saúde, a parte de wellness através do projeto Ciranda. Gostaria de agradecer a todos pela oportunidade da gente estar divulgando esse nosso trabalho e sejam todos bem-vindos à Ilha de Vancouver. Vou passar para vocês agora com a Mariana, que vai dar algumas dicas de como chegar na ilha com a família. Oi, Mari, tudo bem? Oi, Pri, obrigada por dar uma introdução, assim. A Vibra é um projeto muito legal, voluntário, né? Então é muito bom a gente poder estar começando a tentar construir alguns materiais para ajudar esse pessoal que está chegando, né? Bom, gente, então meu nome é Mariane, eu sou psicóloga, né, no Brasil, psicóloga clínica e social, tenho pós, né, tenho mestrado em saúde pública, pós-graduação em família, e casais, né? Então sempre tive um braço muito grande nessa parte mais de suporte mesmo, né? De social, tanto dentro do meu trabalho clínico quanto dentro do meu trabalho na saúde pública, tanto no Brasil e agora no serviço social aqui no Canadá. E aí a gente, junto com a Vibra, reuniu um material. Eu vim estudar Community Family and Child Studies, né? Que é comunidade, família e estudos da família. Child estudos da criança. E dentro desses estudos a gente faz como se fossem práticas, assim, né? Como se fossem estágios. E eu acabei trabalhando na Vircs, que é uma das instituições aqui que faz esse apoio ao imigrante. E dentro dos nossos estudos acadêmicos, a gente tem o objetivo de, tipo, identificar alguma coisa que está em demanda dentro dessa instituição, que a gente percebe que as pessoas estão precisando muito e que o serviço ainda não oferece, e tentar, então, implementar algum tipo de suporte. E aí, dentro do meu projeto, eu justamente identifiquei que existem as famílias que chegam com crianças, muitas vezes chegam também para estudar, também para buscar cursos, enfim, e para fazer esse processo de imigração. E, bom, quando tu vem as crianças embaixo do braço, são 95 processos burocráticos que tu tem que tentar lidar ali no meio de tudo e organizar as crianças, organizar a si mesmo. E muitas vezes o intervalo que tu tem entre o visto e o momento que tu chega é menos de um mês, né? Para tu conseguir te localizar com todas as documentações de entrada, com todas as documentações da tua família, do teu filho e ir atrás desse tipo de processo. Então, a gente organizou um materialzinho aqui, que agora a gente vai deixar disponível pela Vibra, né, pelo site. Depois a Bia ali e a Pri vão botar todas as informações à disposição, as gravações dos vídeos e os materiais de PowerPoint para serem consultados, usarem depois para ajudar como se fosse um manual, assim, um guia passo a passo para as pessoas poderem encontrar como matricular seu filho, como achar daycare, para a pessoa poder encontrar como matricular o seu filho dentro das escolas públicas da British Columbia, né? A gente vai falar de como se registra em BC no geral, mas obviamente a gente vai focar as nossas pesquisas aqui em Vitória ou aqui, enfim, na ilha de Vancouver, como disse a Pri, para tentar auxiliar esse pessoal que está chegando aqui na ilha, até porque essa é a região que a gente tem mais conhecimento para falar também. Será que eu consigo compartilhar aqui? Vamos ver. Share. Up. Bem, como é que tá aí, meninas? Vocês estão enxergando? Tudo certo? Tá. Então tá. Deixa eu tentar abrir. Deixa eu pensar se eu queria comentar mais alguma coisa antes. Ah, sim. Bom, depois que eu terminei os meus estudos, então, eu trabalhei, né, na Vircs. A Vircs é a Vancouver Island Immigrant and Refugee Society, o que significa que é a instituição que dá suporte a imigrantes e refugiados. Existem outras instituições, a gente pode até comentar disso um pouquinho mais para frente. E esse material, então, ele vai estar disponível. Ele está em inglês, porque a gente está tentando aqui acertar vários, né, que é
como é que é? Gato com uma cajadada só. A gente fez um material que está em inglês, que é para também já estar tentando dar essa ajuda de familiarizar com buscar os recursos e ler em inglês, até porque a ideia é que a gente ensine vocês a navegar realmente no Google e encontrar. Então, vocês vão me ver muitas vezes fechando os slides, abrindo o link do Google para a gente fazer essa navegação juntos, né? Para fazer esse exercício juntos. Então a gente vai tentar dar todos esses caminhos, assim, tanto o caminho de já oferecer informação, quanto já tentar facilitar esse diálogo com o inglês e estimular que a pessoa tenha essa prática que é muito familiar na vida do imigrante, de fazer uma busca ativa, né? Que é tipo, vamos lá, abre o Google, cata a informação, encontra o que tu precisa. Então tá, vamos lá. Então, como encontrar daycare em BC? Vai ser o nosso primeiro tópico. Tá, só mais um comentário antes da gente começar. A gente vai começar com os tópicos de como encontrar daycare e o próximo tópico, então, vai ser como encontrar, né, e registrar o seu filho nas escolas dentro dos school districts da Grande Vitória, né? É a mesma, enfim, eu vou sinalizar isso, é o mesmo site que tu pode encontrar para outras regiões, mas os nossos PowerPoints, nosso material, ele é mais focado dentro dessa estrutura. É importante para quem não está aqui com a gente agora que assista esses vídeos, porque se vocês conseguirem participar do próximo encontro, a gente pode tentar fazer o exercício de buscar, por exemplo, na sua região, no seu bairro, quais são as instituições que estão com vaga em aberto nesse momento para daycare, por exemplo. Então, isso pode ser feito antes da gente mostrar outros recursos, porque na semana que vem a gente também vai mostrar como receber, como inscrever seu filho, né, no plano dentário do governo, porque aqui a saúde ela é pública, ela é gratuita, mas tu tem que a saúde dentária ela é paralela e aí se ela não está contemplada dentro do teu seguro, né, pelo teu trabalho ou aqueles 3 meses iniciais da faculdade que tu pode inscrever a tua família para participar desse seguro, tu precisa também conseguir paralelo esse suporte. Além de outros recursos para as crianças, né? Existem vários projetos muito legais e gratuitos, tanto para ajudar a criança a alfabetização no inglês, quanto projetos de lazer, quanto facilitações para que tu consiga acesso a centros recreacionais aqui, né? Eu digo que os centros recreacionais aqui são muito diferentes daquela ideia que a gente tem no Brasil, eles são praticamente clubes, onde tem várias atividades, onde tem academia, onde tem piscina, onde tem tudo. E muitas vezes é super mão na roda para quem está chegando fazer acesso a essas conveniências quando a gente chega com a família, né? Então tá, então vamos começar. Como encontrar daycare em BC, né? How to register daycare for your children. Acho que a primeira coisa que é importante a gente comentar é que existem os tipos de daycare aqui no Canadá, eles são diferentes dos tipos de daycare que a gente tem disponíveis no Brasil. Primeira informação, daycare não é gratuita. A escolarização que é gratuita, ela é a partir ali do kindergarten e grade 1, tá? Então, desculpa, eu vou estar tomando um chazinho aqui também, porque obviamente eu tô muito ruim da garganta, porque sempre que a gente tem que falar muito essas coisas que acontecem, né? Então, acima do kindergarten, acima da grade 1, a educação ela é gratuita. Mas antes disso, ela é paga. É claro que o governo, principalmente na British Columbia, tá? Acho que isso é importante bater que isso não são muitas das coisas que a gente vai mostrar aqui, se não todas, são praticamente válidas somente para a Colômbia Britânica. Porque os governos provinciais no Canadá, eles operam separados. Então, algumas medidas e programas que vão estar ofertados aqui vão também estar ofertados por outras províncias em outros formatos, ou no mesmo formato, enfim, e outras talvez não, né? Então, é importante que a gente entenda que a gente está falando sobre a Colômbia Britânica. Então, aqui existem 4 tipos, dá para dizer, 4 tipos de daycare, né? Que são as creches. Então, ali a criança que vai do 0 aos 5 anos, mais ou menos. A primeira é a clássica, é aquela que a gente já conhece no Brasil também, é o Licensed Care, que é a famosa creche, né? É uma instituição, child care providers must have qualifications such as early child care educator, infant toddler educator. They also must have clear criminal record check, first aid certificates, depending on the type of care. Então,
São instituições, no geral, vai ter um grupo de crianças, ela vai estar regulamentada de acordo com a Secretaria de Educação, né, o Ministério da Educação e a Secretaria aqui da Colômbia Britânica, então vai ter uma limitação de número de crianças por pessoa bem descrita. As pessoas que trabalham lá precisam ser credenciadas para fazer esse tipo de suporte, então elas têm que ter algum diploma ou certificado, então em Early Child Care, que é a educação de crianças dos primeiros anos, né, anos iniciais, que a gente fala em português, para infantes e toddlers, né, que são as criancinhas menorzinhas. E além disso, obviamente, elas vão ter que passar por um background check, né, uma checagem de antecedentes criminais, desculpa, hoje em dia a gente faz várias confusões, e também ter certificações como primeiros socorros e outras capacitações. E tudo isso vai ser regulamentado, sindicalizado e organizado pelo governo da Colômbia Britânica. Essas instituições, elas são privadas, tá? De novo, a escola pública, ela só começa a partir do Grade One. Então, tudo que vem antes, até o governo federal, ele tá criando algumas iniciativas e colocando algumas creches que são 100% públicas, mas na maior parte dentro dos territórios indígenas. Aqui, ele vai subsidiar programas de financiamento para ajudar as pessoas a terem uma redução no custo dessas daycares privadas, mas elas são todas particulares. Então, eles são monitorados e regulamentados, inspecionados pelas Health Authorities, né, pelas autoridades de saúde. E é isso que eu comentei aqui, deixa eu ver. Space and Equipment, Child to Staff Ratios, Record Keeping, Staffing and Qualifications. O segundo tipo, ela é registrada, o que significa que ela é registrada com o governo. Então, quando tu for encontrar lá no mapa, que a gente vai ver mais para frente, né, para localizar a tua creche, ela vai estar registrada lá, mas ela não tem licença para operar, ou seja, ela não vai ter todas as normas de segurança, checadas, ela não vai necessariamente ter pessoas que tenham qualificações, né, que tenham estudado para dar esse cuidado para as crianças. O que isso significa, né? The child care providers are unlicensed, but they are registered with the Child Care Resources and Referrals, esse órgão regulamentar que eu comentei. Algumas restrições que o governo estabelece, né? Uma child care provider can only care up to two children. Então, só pode cuidar de crianças, de até duas crianças. Então, uma pessoa que se registra, por exemplo, como uma child care que não tem licença, ela só pode ter duas crianças por vez. Essas para cada pessoa, né? Então, sei lá, digamos que tem duas pessoas que operam ali, esse espaço vai poder ter quatro crianças. E essas crianças podem ter idades variadas, então de 0 a 12 anos. Ou seja, pode ser, sei lá, alguém que vai dar conta de cuidar dos seus dois filhos, né? Que tem idades diferentes, e aí, enfim, é uma pessoa, novamente, que não vai ter a formação, mas que pode dar suporte de cuidado para dois filhos. Ela precisa ter, para conseguir passar pelas credenciais de registro, tá? Tem que ter o treinamento de primeiros socorros, ela tem que ter algum tipo de curso, Child Care Training Courses or Workshops, então ela tem que ter algum tipo de formação, mas não necessariamente uma pós-secundária, né, que é um diploma ou uma graduação. E ela tem que ter um seguro, né, ela tem que estar coberta dentro de um seguro de negócio, basicamente, que vai proteger as crianças também que vão estar naquele espaço. Então, isso ainda te garante algum tipo de suporte e estrutura legal, né, para deixar teu filho nesse tipo de espaço. O terceiro tipo, né, licença não requerida e não registrada. Então, essa child care aqui, tu não vai encontrar no mapa da Colômbia Britânica, que a gente das instituições registradas, né, que a gente vai dar uma olhada daqui a pouco. Mas ela pode estar, sei lá, na esquina da tua casa, né? E aí acabar sendo super conveniente para ti. Isso basicamente são pessoas que abrem a sua casa para cuidar das crianças dos outros. Mesma coisa, um child care provider can only care up to two children.
Então, no máximo duas crianças, né? E esse cuidado vai ser na casa, geralmente, da pessoa que está provendo esse cuidado, né? O child care. Se essa pessoa tiver mais de duas pessoas, duas crianças para uma pessoa, para um adulto, isso é ilegal, tá? Dentro da Colômbia Britânica, isso é considerado um crime. Então, essa tem que ser o ratio, né? Que eles chamam a porcentagem, enfim, a quantidade de pessoas aceitas. Aqui eu queria fazer uma ressalva, porque a gente, né, na Virx, agora até eu trabalho, eu sou Vocational Counselor num dos serviços de suporte do governo atualmente. Aí, trabalhando com pessoas que têm algum tipo de disability ou que têm algum tipo de vulnerabilidade, né? Mas a gente escuta muito, e na Virx eu escutava muito também, situações complicadas em relação a esse tipo de cuidado. Porque, por exemplo, o que que acontece, né? Vamos lá, o imigrante chega e daí consegue estudar, e aí consegue trabalhar, e aí olha só que maravilha, tem essa pessoa aqui na esquina que cuida e aí consegue colocar os filhos lá. Aí tá lá no seu trabalho, no meio do seu termo, estudando, trabalhando, se ferrando, e a pessoa, sei lá, mudou o ano e a pessoa dobra o preço do cuidado, né? Isso não é ilegal aqui, tá? Mesmo que tu tenha assinado um contrato, se o contrato dizia que o valor era anual, e aí chega no ano seguinte a pessoa diz assim, ah, não, agora eu te cobrei US$ 400, agora eu quero US$ 800 para ficar com a tua criança por mês. Encontrar daycare aqui é bem difícil, tá? Então, uma das dicas que eu vou dar agora na sequência é shop around, como eles chamam, né? Que é tipo, te inscreve em várias listas de espera, pesquisa vários lugares potenciais, te coloca em várias listas de espera, porque pode demorar para tu conseguir. E aí a gente já, tipo, eu já acompanhei casos, e a gente já teve que correr atrás com pessoas que acabaram ficando na mão, porque, bom, não tinham US$ 800, não tinham US$ 1.000 para começar a pagar por aquela criança imediatamente, até porque esse tipo de daycare não entra para nenhum tipo de benefício de financiamento, né, e subsídio do governo. E a pessoa tinha que trabalhar e tinha que estudar, e o que que faz com essa criança, né? Principalmente quando a gente está falando de crianças pequenas, que a gente sabe que precisam desse suporte. Vamos lá, então. E o famoso babá, né? Em Child's Own Home. Como, por exemplo, uma babysitter ou nanny, né? Então, aí essa não tem nenhum tipo de qualificação necessária. E os parentes, né? Os pais, the parents must decide how they want to monitor or hire the child care provider. Basicamente, essa é a famosa nanny, inclusive é um emprego muito comum para as pessoas que estão começando e chegando, terem, né? Trabalhar como nanny na casa de outras pessoas, principalmente pessoas que têm um background em educação nos seus países de origem. Importante, tá? Acho que a partir de junho o salário mínimo vai ser 17,85 a hora. É proibido por lei se pagar menos do que o salário mínimo também, na Colômbia Britânica por hora. Ou seja, se você optar por contratar uma nanny, claro que a gente sabe, tipo, que a gente vê nos filmes e etc. Ai, contratei aqui a filha do meu vizinho para ficar um dia e eu paguei US$ 50 para sair para jantar. Isso é uma coisa. Agora, se você contratar uma pessoa para ficar na sua casa em dias fixos na semana, se você não pagar no mínimo o valor da hora mínima, ela pode sim te processar no futuro. Então, esses são cuidados e coisas que são importantes a gente ter em mente, tá? Então, assim, sempre que você puder opte por, no mínimo, algum tipo de cuidado registrado. Comentei que o governo tem subsídios, né? Então vamos falar um pouquinho deles. $10 Day Child Care. Então, por exemplo, uma das iniciativas de subsídio financeiro, né? Porque daycare pode ser algo bastante caro no Canadá. Que eu acho que vale também fazer uma ressalva aqui. Existe um mínimo, um teto mínimo, vamos dizer assim, de US$ 200, tá? Então, digamos que se você tiver uma criança na daycare aqui, tenha em mente que você não vai pagar menos de US$ 200, incluindo todos os subsídios. Você pode encontrar qualquer
até porque essas de $10 é muito difícil tu encontrar vaga para poucos dias na semana, digamos assim, ou algo que talvez pudesse te permitir tá abaixo desses $200. Mas, de novo, a British Columbia, ela bota um teto mínimo ali, né? Uma base mínima, no caso, de $200 para a família pagar. E aí, em cima disso, podem ser encontrados benefícios. Então, existem dois que são os principais, que é a ajuda financeira para cobrir um percentual da creche e essa de $10 a day childcare. E aí, digamos, tu vai pagar $10 por dia para tua criança participar. Aqui a gente vai ter o nosso primeiro link, tá? Esse link ele vai levar diretamente ao site da Colômbia Britânica. Desculpa. E aqui ele vai te dar as informações que tu precisa de quais são os centros que estão dentro desse benefício, dentro da tua região. Ó, a última atualização foi em março desse ano, dia 24. Então, que dia é hoje? Dia 9 de 4, ou seja, menos de um mês. Ou seja, eles mantêm esse portal bastante atualizado, tá? Aqui vão ter as informações, e aí aqui vai ter um botãozão azul dizendo, né, Current $10 a Day Child Care Centers. Então aqui você consegue encontrar informações localizadas por região, Vancouver Island, vamos clicar. E aí aqui, ó, eu falei que eu vou centralizar meus exemplos mais na ilha e em Vitória, mas aqui você também consegue encontrar para todas as áreas, né? Então, aqui estão os nomes das instituições que estão registradas em cada área. Por exemplo, na ilha, então, a gente tem aqui Comox, Camber River, desculpa, Courtenay, Duncan, Hornby Island, Ladysmith, Nanaimo, vamos descer aqui embaixo. Aqui a gente consegue encontrar quais são as categorias e o nome das instituições que estão participando dessa iniciativa em Vitória, tá? Então, por exemplo, tu pode pegar isso aqui e jogar, porque assim, na maior parte das vezes, aqui falando em daycare, você vai ter que entrar em contato diretamente com as daycares, tá? Não existe, tipo, nenhum portal único, unificado, como muitas vezes existia dentro da escolarização pública no Brasil, onde tu conseguia fazer o registro. No geral, tem que entrar em contato uma por uma, né? Por isso que lá na Vix a gente falava shop around. Te coloca em várias listas de espera. Enfim, tá? Então aqui você vai achar ali, ó, o telefone, o horário de funcionamento, o endereço, e aí você pode entrar em contato direto. Mas eu vou mostrar um mapa onde é possível encontrar essas informações mais centralizadas também, tá? Tô cuidando do meu tempo aqui, eu tô vendo, Bia, tu tá por aí, só para avisar que vai estourar meu tempo aqui daqui a pouco. Sim, daqui 2 minutos. Ah, meu Deus, Já tá, gera outro link para você. tá, então tá bem. Ahn, Child Care Fee Reduction Initiatives. Então, essa aqui é a outra, essa aqui é a que é mais de base, né? E que abrange mais instituições. Não precisa, acho que isso é uma informação legal. Não precisa se inscrever nisso, tá? Quem se inscreve na Child Care Fee Reduction Initiative é a instituição. Então, as creches, elas vão se candidatar e aí vão preencher os critérios necessários e exigências do governo para entrar nesse projeto aqui. O que isso significa? Isso significa que no valor total, full-time rates, por exemplo, para criança que fica full-time, né, o dia inteiro na creche, tu pode receber, dependendo da idade da tua criança, até $900 de desconto dentro do valor, né, da mensalidade, então, dessa creche. E se é part-time, que é meio-dia até 4 horas, 50%, né, desse valor no geral. Então, as próprias creches vão se inscrever dentro disso. Isso é legal porque ajuda a regular, por exemplo, o aumento que elas vão ter, elas precisam declarar um monte de coisas para o governo, e aí tu consegue ter esse acesso aqui e essas informações, receber uma redução. No geral, se a creche é de $10, ela não vai receber isso aqui, ou ela vai receber igual, vai ser obrigada. De novo, né? O mínimo que você vai pagar é os $200. E o que eu queria mostrar aqui, mesma coisa, né? Linkzinho rolando.
Aqui você consegue ver as informações, ó, estimate your savings. Dependendo do seu, da idade, o que que é importante? Como aqui, deixa eu ver se eu consigo. Acho que agora vai acabar, não sei se vai dar tempo da gente olhar, que a gente vai ter que dar o break entre as gravações. Aqui acho que a gente consegue olhar assim. Vamos ver. Ah, é. Aqui, muito grande? Não, aqui achei já. Ó, por exemplo, aqui tá a tabela para 2025, tá? Então, dependendo da idade que seu filho tem, essa aqui, tanto faz o seu income, tá? Não faz diferença quanto você ganha, porque isso é pela instituição. Então, dependendo da creche que você vai participar, todas elas vão receber esse valor, o valor pode variar, afinal de contas, o valor da creche ele é privado e as creches podem variar de valor entre si, mas esse aqui sempre vai ser o valor do abatimento que você vai receber na sua mensalidade e ele vai estar de acordo com a idade do seu filho. Então, dando sequência aqui ao que a gente estava comentando, como eu falei aqui, ó, você pode ver que de acordo com a idade do seu filho, você vai ter um valor diferenciado. Então, se você for no Group Child Care, que é aquele primeiro que eu comentei, que é registrado, licenciado, né, a famosa creche, esse aqui é o valor. Se for Family in Home Child Care, relembrando, a gente está falando aqui única e exclusivamente das instituições registradas, então daquelas duas primeiras categorias. Você pode abater também o valor, tá? Então, US$ 600, e aí vai descendo até o valor mínimo, né? Que é o não aplicável no caso. Aqui tem todos os documentos. De novo, relembrando que vai estar tudo sempre linkado direto no PowerPoint, no PDF, e de qualquer maneira, aqui estão os nomes todos, né, do caminho, você pode acessar online. Reforçando, isso é independente do seu salário e isso é pago, né, diretamente para a instituição. Então, é a instituição que se inscreve, você não precisa fazer nada para participar dessa iniciativa, a não ser escolher uma instituição que está registrada nela, né? Vamos lá. Como eu comentei, parents do not have to apply, não é necessário aplicar. Tá, agora a gente vai fazer aqui um exercício, que é o último exercício que a gente faz sobre daycare, tá? Eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês como que você encontra a lista, enfim, como que você encontra de instituições cadastradas e registradas do governo. Eles têm um portal que eu acho muito legal. Eu fiz um step by step considerando o Google, né? Então, você vai para o Google, www.google.com, aí você bota Child Care BC, aí vai aparecer esse link. Aí você vai clicar aqui, Information for Family. Eu vou fazer exatamente esse caminho aqui, como entrar no Google, e daí Child Care BC, obviamente fiz essa pesquisa recentemente, só para ter certeza se os links todos seguiam os mesmos. Então, eu estou fazendo exatamente o caminho que você faria se você abrir a página do Google e não usar. No PowerPoint novo tem hiperlink, tá? Mas a gente sabe que esses links, às vezes, eles mudam, com o passar do tempo. Então, como esse recurso vai ficar parado com a Vibra, né? Vai ficar ali na Vibra, é importante saber fazer essa busca. Até porque a vida do imigrante é feita de buscas online. Child Care Information for Families, tá? O que aqui tem basicamente muitas das coisas que eu já comentei aqui, mas é isso aqui, ó, que eu acho que é o suco, enfim, que é onde a gente consegue localizar a maior parte dos recursos e que vale muito a pena explorar, tá? Então, aqui como você pode ver de novo, né? A gente está falando da British Columbia, ó, o site é da British Columbia. Então, isso que eu estou dizendo não é aplicável para outras províncias. Eu nem conheço o portal de Alberta, por exemplo. Então, acho que isso é bem importante reforçar e fixar. Aqui a gente vai ter o mapa, e daí a gente vai abrir ali o mapa, né? Bem mapinha mesmo. Ai, meu Deus, abri demais, me perdi. Ai, aqui, pronto, tá. Ó, aqui estão todas as instituições que estão registradas por região.
tá? Para daycare. Então, você pode, por exemplo, né, escolher o seu bairro, vamos ver. Deixa eu pensar como é que a gente pode fazer. Você pode, aqui tem vários filtros, inclusive, para você colocar. Então, por exemplo, não, deixa eu cancelar. Eu quero aqui, Search Program Type. Então, ó, eu quero que esteja incluída na Child Care Fee Reduction Initiative, que foi aquilo que eu comentei. E eu quero um License Group, eu quero uma creche real oficial. E eu quero que tenha todas as idades para a gente poder ver como é que esses resultados aparecem, tá? Mas você pode, inclusive, aqui botar um filtro que vai dizer qual a idade que seu filho quer, então vai aparecer já quem é que tem vaga disponível ou que atualizou, porque esse é um comentário que eu vou fazer daqui a pouco, com vaga disponível para a idade que seu filho tem e também as horas de operação. Então, por exemplo, se opera final de semana, se opera às 7 da noite. Então, você pode deixar tudo de selecionado, selecionar só weekdays after 7 p.m. E aí ver se você consegue uma vaga. Olha, eu vou dizer que vai estar tudo lotado, mas você pode já, se está no Brasil, já coloque seu filho na lista de espera. Porque se você vem para o fall, que é o maior, né, intake de college, por exemplo, e universidade, mestrado, agora com as novas informações de vistos, emissões de visto de estudos, você já coloca seu filho na fila, porque aí, de repente, na hora que você chegar, você já tem esse tipo de suporte para conseguir ter um cuidado mais prolongado de mais tempo, tá? Vamos fazer aqui um exercício. Eu escolhi aqui umas, tá? E aí, como você vê, ó, tem uns que já estão escurinhos, ou seja, já tá me avisando que o que eu procurei, vamos search. Ah, sério que me jogou lá longe de novo. Isso, muito obrigada. Ahn, Aqui ele já vai te mostrar alguns que estão escurinhos, ó. O que que isso significa? Isso significa que tá tudo ocupado. Enfim. Então vamos dizer assim, a pessoa veio, um monte de gente que tá vindo para cá, por exemplo, tá morando nessa área aqui de Langford, tá? Então a pessoa veio e aí, ó, você vê que tem vários marcadores aqui. Gulfstream Ave, uma das avenidas principais ali, né, de Langford. O que é isso aqui? Early Care and Learning Center. Então, isso aqui vai ser uma creche, né, porque eu selecionei ali que eu queria somente grupos. Aqui vai ter as informações de contato, o endereço, o telefone, License Group, Child Care Facilities. Aqui eles não colocaram as informações deles de programa de participação, mas a gente sabe que eles estão no Child Care Reduction Fee, porque eu botei esse filtro. E aí aqui, ó, programas. Então, ó, nesse momento eles te informaram que eles estão com vagas abertas para under 36 months e de 30 meses a 5 anos. Então, eles têm vagas disponíveis, eles não têm vagas para essas duas categorias. A última vez que eles atualizaram essa informação foi dia 17 de março de 2025. Então, tá relativamente atual, talvez eles ainda tenham alguma dessas vagas disponíveis. E nos serviços, às vezes eles vão te dar alguma informação, mas às vezes as instituições não vão escrever nada. Então, a minha orientação é, pega essas informações aqui e tenta ligar. Se essa instituição é perto da onde você alugou o apartamento, né? Se é perto do seu trabalho, se é perto da sua universidade, se é conveniente para você, está registrado, e tudo mais, tenta dar uma ligada de novo. Shop around, coloca o seu filho numa lista de espera, se possível, sei lá, se você vem no fall, né, que é no outono, ou seja, o intake ali de setembro, coloca seu filho em pelo menos umas 4, 5 listas de espera e aí mantém o cuidado de dar essa verificada para ver o que está acontecendo. Ó, aqui tem outra. Sook Road, Victoria, né? Então aqui vai ter as informações. Ó, esse aqui incluiu aqui na sua descrição, porque isso aqui é a própria instituição, a Participating in Child Care Fee Reduction Initiative. Então, vacancies updated, dia 24/3. Também tinha vagas aqui, ó, tá vendo? E aí aqui você vai olhando as informações, né? Sei lá, vou morar aqui perto das universidades, né? Eu vi que mesma coisa, ó, Health Authority Inspections. Isso aqui, alguns deles vão colocar as informações, mas os filtros são a melhor forma. E, de novo, você pode sempre perguntar, né? Ó, essa aqui é uma instituição de orientação mais religiosa, então isso também pode ser
algo do interesse ou do não interesse das famílias. É importante você sempre lembrar de tentar visitar ou tentar olhar o site, né? Tentar verificar as informações da instituição que você está inscrevendo a sua criança. Esse aqui, ó, não tem vaga para 36, até 36 meses. Ele só tem vagas para 30 meses a 5 anos. E tem printable PDF, né? Então você pode aqui pegar as informações. A maior parte das creches não oferece alimentação, tá? Então você que tem que mandar pro seu filho. Aqui tem o negócio da alergia do peanut. Então, nada de nuts nas comidas, na maior parte das coisas, é bem importante, eles são super rígidos. São coisas que valem a pena observar, tá? E outra, também é importante observar qual é o tipo de estrutura da creche, tá? Aqui, por exemplo, eles têm muitos nature centers, que eles chamam que é uma ideia da criança experimentar mais os outdoors. Então, a maior parte da educação e lazer, ele é feita do lado de fora. Aí você tem que ver se isso também é algo que se adequa ao seu interesse, para o seu filho, à sua estrutura, né? E também vai pedir que a criança tenha uma certa roupa, né? Já um vestimenta para ficar mais tempo do lado de fora. Isso também a gente sabe que pode ser uma compra inicial para a família. Enfim, tá? Então aqui tá o mapa. E isso você pode fazer para qualquer área, ó, tá vendo? Tô subindo aqui, ó, Lake Caution, Nanaimo, Parksville. Tudo aqui, né? BC, Mainland, também vai estar. Então, a gente também consegue fazer essa pesquisa para qualquer uma das áreas. De novo, bota seu filho em várias listas de espera, né? Antigamente, as creches, elas pediam até que você pagasse um valor. Mas, a partir acho que foi abril de 2024, caiu. Não é mais permitido você ser cobrado nenhum valor para entrar em lista de espera, tá? Child Care Map, que é esse mapa que a gente estava olhando, né? Estamos aqui de volta. Se você entra pelo mapa, você pode entrar no mapa pelo PowerPoint também. Fotinhos e informações passo a passo que vão estar lá disponíveis no PDF com as meninas para você poder enxergar essa busca que eu acabei de exemplificar. Ó. Aí as informações, tudo que tem disponível, né? Services, se acomoda a necessidades especiais também, tá? Tem filtros ali, você pode sempre olhar. E aí, aquele reforço, né? Mesmo que não tenham espaços disponíveis, lembre-se de incluir a sua família nas waiting lists, porque, de novo, é difícil às vezes, principalmente quando você está chegando em momentos mais concorridos. É importante colocar numas 3, 4, 5, não tem problema, não é feio. Eles sabem que a situação de encontrar daycare é difícil. Tem muita gente. Agora até tá um pouco melhor, mas teve uma época que eles estavam orientando que você colocasse na fila de espera, às vezes até quando você ainda estava grávida, enfim, né? Mas agora eu acho que a situação melhorou um pouco nesse sentido. Mas eu reforço, né? Como vocês viram, tinha algumas vagas abertas, mas eu reforço, sempre coloque em mais de uma instituição. Então, dicas finais. Escreva uma lista de daycares que você está waitlisted, né? Que você colocou o nome do seu filho na fila. Check-in. Então, verifique, né? Mantenha a verificação, porque muitas vezes, se você, tipo, botou o seu filho lá e esqueceu, eles acham que você, de repente, conseguiu uma vaga em outro lugar, e que não está esperando. Então, é importante dar essa revisitada. Eu sei, é chato, é diferente do que a gente está acostumado, mas é a forma que eles fazem aqui. Não foco no lugar, só e networking, né? Friends referrals. Eles têm sim aqui, como né, existe essa coisa de muita procura e privada, uma ideia de que, por exemplo, assim, bons pais com crianças legais que eles já estão acostumados a trabalhar, talvez possa ser uma boa referral, né, para outras novas famílias e etc. E aqui tem você pode, então, também, outro caminho, é conectar com Child Care Resources and Referrals, que é esse centro que distribui essas vagas e organiza. Então, em Vitória, que está o website, e em Sul, que o West Shore tem um site diferente, tá? Você pode clicar ali.
manter a boa comunicação com a daycare, manager, supervisor, staff, visite a daycare, né? Principalmente se você for optar por outras formas de daycare que são menos registradas, às vezes a gente chega aí e, bom, sinto muito, né? Não conseguiu colocar numa group daycare e vai colocar em outras opções, pelo menos por um tempo inicial, até conseguir outras vagas. Verifique, né? Tenha em mente de que não vai ter essa fiscalização tão regulamentada, então é importante que você também fique mais em cima e verifique, né, o contrato antes de assinar. Entenda as políticas, porque, de novo, se você assinar um contrato que é um contrato de 4 meses, que às vezes acontece aqui, um contrato de 6 meses, que às vezes acontece aqui, daqui 6 meses você está lá trabalhando no seu shift super tranquilo e confortável, não, você está correndo atrás, né? Você é imigrante. E daqui a pouco a pessoa te liga e diz assim: ah, então tá, então assim, aumentou US$ 400, dobrou o valor, sinto muito. E aí, como é que você faz? Você tem que vir trabalhar na semana que vem e você não tem onde deixar seu filho. Essas instituições não são válidas para nenhum tipo de desconto. Então, é bem importante que você tenha sempre em mente e leia muito bem o contrato antes de assinar. Existem suportes legais, instituições que dão suporte ao imigrante podem ajudar você também a fazer acesso a essas instituições legais para tentar ter algum respaldo, mas não está na lei esse respaldo. Então, é meio que por conveniência, né? Vale a pena manter tudo muito em dia. Falei, tá? Então, essa aqui é as informações para daycare. Outra necessidade, principalmente para quem vem com toddlers, né? Que é aquela criança do 0 ali aos 3 anos que a gente fala. A gente entende que o imigrante ele chega o quê? Ele chega com uma sacola, né? Ele chega com 3 malas, 2 malas, às vezes com caixas e enfim, e muitas vezes a gente fez uma seleção, uma curadoria muito específica de tudo que é importante para a gente, para poder trazer aquilo que vale a pena. E muitas vezes quando você vem com criança pequena, isso inclui deixar para trás o quê? Brinquedos, livrinhos, recursos que você vai ter para dar suporte para essa criança nos primeiros meses. A questão da acomodação financeira pode ser uma batalha muito difícil nos primeiros meses também, né? A questão de dar conta dos aluguéis que são super altos aqui, a busca pelo emprego que paga em dólar, que muitas vezes não vai ser aquele emprego do sonho logo de cara. Então, também vai ter ali algo próximo do salário mínimo que vai trazer condições desafiadoras ali, né, para esse começo de processo de imigração, quando você vem com a família de novo. Eu já acho que as escolas aqui, elas são muito legais porque tem muitos programas, muitos recursos para a criança quando ela está lá, né? Então, isso já facilita bastante esse processo. Mas em casa a gente também precisa de outros recursos. E aí, quando a gente está falando dessas crianças, a gente já está falando de daycares pagas no geral, esses recursos eles se tornam ainda mais importantes. Então, algumas informações que a gente vai trazer aqui, além das informações de registro, são, por exemplo, outros recursos que você pode encontrar. Agora sim, agora essas informações elas vão ser mais localizadas na Grande Vitória, que é a nossa área de expertise aqui, para dar suporte para o seu filho, né? E inclusive tentar apoiar essa alfabetização em inglês também nessa transição. Gratuitos todos, obviamente. Então, assim, a primeira informação: Greater Victoria Public Library é a livraria, tá? A livraria, a biblioteca pública daqui do Canadá, né? E aqui de Vitória, no caso. Para residentes temporários, eu acho que se você tá num visto de estudos, eu acho que ela é gratuita, e no visto de trabalho para residente temporário é um valorzinho bem baixo e ele é anual, coisa de, sei lá, US$ 70. Eu posso até verificar direitinho essa informação. Por que que eu tô falando da biblioteca pública? Sim, ela tem muitos livros, ela tem muitos acesso, ela também tem tipo um Netflix, é a biblioteca pública, ela tem um monte de eventos, ela tem, por exemplo, a Virks, que é a instituição que eu trabalhava, ela fazia grupos de conversação gratuitos em branches, né, em filiais da biblioteca pública, em dias diferentes da semana, que você pode usar para tentar melhorar seu inglês também. E ela tem um negócio que é muito legal, que é disponibilidade de programas, né, que vão dar recursos, inclusive brinquedos e etc., vão emprestar esses recursos para você levar para casa, inclusive, por um período, para o seu filho. Então, pode ser uma ótima forma de
encontrar atividades extracurriculares, ajudar no processo de alfabetização e ainda ter recursos para levar para casa com suas crianças. Então, Kids, Twins, Teen Programs, ok? Então, Fall Indoor Family Story Time and Baby Time. Então, por exemplo, aqui, esse exemplo que eu trouxe aqui é o exemplo de um story time que estava rolando, né? Agora no último, até o final do ano. Então, você pode entrar aqui, vai estar o site. Não sei se esse aqui vai estar. Aí, ó, pronto, perfeito. Aí aqui já estão os programas que estão acontecendo agora, tá? Aquele ali foi o exemplo de quando eu montei os slides, mas vamos olhar até por aqui. Então, Baby, Stay and Play, então vai ter brinquedos, ele vai ter dias e horários, né, nas bibliotecas, nas filiais diferentes, então Esquimalt, Juan de Fuca, Senes, Centennial Branch, Family Storytime, Stay and Play, então músicas, ritmos e etc. De novo, né, super legal para quem está trabalhando aí a alfabetização do seu filhinho na segunda linha, na segunda língua. Create your own blackout poem and in the month. Então, programas para adultos. Aqui, ó. ID clinics need help obtaining or replacing ID. Drop ID clinics. Então, na Central Branch, eles também ajudam a fazer carteiras, né, de identidade. Então, BC Service Card, Secure Status Card, Birth Certificates, né, para quem tem criança que está nascendo aqui. Aqui tem também as informações, esse que era o programa que eu trabalhava, inclusive o BC Newcomers Service Program, English Conversation Classes, então as datas, né, e como que vai acontecer. Também tem tabling, né, que é Information Table, que eles chamam, que é central desse serviço aqui de mesa, né, nas instituições, então, para você coletar informações e pedir ajuda dessas instituições. Desculpa. Tem bastante coisa, bastante material disponível. Mas o que eu queria mostrar antes da gente terminar, deixa eu ver. Indoor Family Storytime, a gente falou um pouco sobre isso. Esse aqui eu vou falar depois. Como obter um cartão, né, da livraria. Então, get a library card. Você pode ir numa branch diretamente ou você pode fazer online, tá? Então, get started with a temporary library account. Eu pessoalmente sugeriria para você ir na sua branch mais próxima para fazer, tá? Tá aqui o link também, você pode ver as informações, ó, para crianças, special circumstances, residentes, né? Como você coloca, o que tipo de suporte você pode receber. Então, pode usar computadores. Para quem está estudando aí, tem várias impressões gratuitas que você pode fazer lá, daí não precisa pagar, ou não precisa, né? Ter impressora em casa ali diretamente. Tem recursos e softwares que podem ser utilizados dentro da biblioteca também. Não residente services. Deixa eu ver. Aqui, ó. Visitors and non-residents. Isso aqui é para quem é não residente, tá? Então não precisa se assustar com esse número. Isso aqui é se você estiver no visto de turismo. Quando está no visto de residência temporária, isso é um visto de residência. Então você não precisa se preocupar com essas taxas, tá? É isso aí. Deixa eu ver o que eu estou tentando chegar aqui num recurso que eu acho que é muito legal para a gente olhar. Depois a gente tenta olhar isso aqui com mais calma. Aqui, ó, é isso aqui que eu queria falar antes da gente encerrar essa gravação de hoje. Kids for Kids, tá? Uma coisa muito legal que as bibliotecas oferecem são kits mensais para o seu filho. Então, você pode se cadastrar nesse programa e aí o seu filhinho, ele vai ganhar tipo um box com brinquedos e referências, e aí ele vai ser curado, né? Para você ser bibliotecário aqui, você passa também por um diploma, uma graduação, uma formação para entender como que a língua, a literatura e essas referências mais simbólicas podem ajudar na formação. Então, por exemplo, eles têm kits para crianças até 3 anos direcionados para o desenvolvimento psicológico e de desenvolvimento humano, né? As milestones que a gente chama, que são
as fases de desenvolvimento humano da criança para tentar estimular. Então, por exemplo, 5 to 10 years old. Não achou aqui. Programs. Vamos ver se eu consigo achar por aqui. Kids and Dance Programs. Tá, eu vou tentar fazer essa busca com mais calma. Readers to Go. Vamos ver se eu clicar aqui, ele acha. Ai, tem na tabela. Ué, ele voltou. Peraí que tô tendo problemas agora aqui de técnicas. Vamos ver se aqui ele vai click here. Ah, ele não tá achando. Tá, eu vou catar direitinho porque ele mudou, então eu acho os Kids for Adults and Kids aqui. Tá, então aqui tá o link, ó. Já fiz a busca aqui também com vocês, tá? Book Club Sets, Climate Action to Go, Readers to Go aqui, tá? Então, ó, o Readers to Go ele vai te emprestar uma série de livros para ajudar sua criança a tentar trabalhar o inglês ou o francês, né, in their reading development. É um kit já pré-montado, então cada caixa contém livros de histórias pequenas com vocabulário controlado, ilustrações, e informações também, plus information on how you can support your children in learning to read. Então, você vai receber informações de como ajudar essa criança a aprender a escrever. Então, Stories to Go, Early Childhood Educators. Deixa eu ver o que se ele coloca aqui. As caixas foram desenhadas, né, para uma variedade diferente de interesses, para ajudar em Early Literacy Skills. Os kits incluem livros, incluem um booklet, né, de rimas e puppets, então, e tipo fantoches, Family Pick to Go. Então, aqui você pode entrar mais fundo em um tópico, né? Essas caixas, elas são temáticas e você pode entrar mais fundo em um tópico com a sua criança. Então, vai trabalhar coisas de saúde mental, vai trabalhar coisas de habilidades, então, camping, coding, gardening. Você pode também escolher alguma coisa, né? Something que ajuda a sua criança a fazer essa transição, né, do kindergarten, ou aprender sobre a puberidade. Então, aqui você vai ter um monte de opções de kits desenhados. Ó, aí aqui ele vai te dizer, ó, vamos se preparar para a nossa mudança. Vamos falar sobre desenvolvimento. Vamos falar sobre os nossos pets morrendo. Vamos falar sobre fazer amigos num lugar novo. Vamos falar sobre puberidade. Vamos falar sobre ficar no hospital, vamos falar sobre ansiedade. É muito legal, é um projeto muito legal. Story Walks for Kids, Adaptative Toys, então também, né, brinquedos adaptados para crianças de 3 anos para desenvolver skills essenciais, né, habilidades essenciais. Então, desenvolvimento motor grosso e fino, como a gente fala em português, né, a linguagem, hand-eye coordination. Então, vários materiais que vão estar disponíveis para o seu filho para ele poder gratuitamente explorar e que podem servir como brinquedos nesse primeiro momento que a gente não tem muito dinheiro, né, para poder investir nessas compras. E aí você pode estar trocando esses kits, né? Acho que é um mês o intervalo, se não me engano. E você vai trocando esses kits e dando diferentes brinquedos, diferentes oportunidades, diferentes livros, diferentes referências, enriquecendo a vida do seu filho que acabou de chegar no mundo novo e também ajudando nesse desenvolvimento da segunda língua, né? Os kits têm 3 tamanhos diferentes e são carregados facilmente, eles estão dizendo aqui, né? Então, geralmente eles carregam 3 to 5 toys, então 3 a 5 brinquedos. A Fidget Self-Soothing Tool. Fidget é aqueles brinquedos de ansiedade, assim, sabe? De, tipo, manipular. Um livro ou CD, informações e ideias de como utilizar.
e recursos para crianças. Daí para crianças que têm também alguma coisa de desenvolvimento, eles também oferecem informações. Enfim, então isso aqui, por exemplo, as bibliotecas públicas aqui, elas são muito utilizadas, tá? Tem muitas branches, as pessoas usam muito esse recurso aqui. E eu diria que a biblioteca pública ela é um hub de informações para quem chega e que as pessoas não estão acostumadas a usar. A gente não tem o costume de usar biblioteca pública no Brasil. Na minha cidade, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a nossa estava fechada para reforma por tempo indeterminado. A única biblioteca que eu usava era das universidades, quando fiz ali minha graduação, meu mestrado e para fins muito específicos, mas aqui não. Aqui as pessoas realmente utilizam. Tem grupos de encontro, tem grupos de conversação, as instituições, né, como eu disse, tem as clínicas de IDs, então os ônibus, né, do Service BC que para lá para dar esse suporte, para fazer identidade, refazer, te ajudar a dar informações. Os centros de suporte ao imigrante, né, eu ia fazer tabling na mesma branch toda terça-feira. Então, e fora esses recursos gratuitos, né? Então você pode ter esses kits de brinquedo, filmes e livros e coisas para tentar trabalhar. Eu digo que quando as crianças são um pouco maiores, elas são um pouco mais, já estão mais chatinhas assim de ficar, mas as pequenas, nossa, elas se beneficiam muito e é muito fácil, né? Puppets to Go, foi esse que eu comentei, ó, o Booklet, Book It Puppets. Enfim, esses materiais todos aqui, eles vão estar todos disponíveis. Eu vou atualizar o link ali e eles vão estar todos disponíveis, em PDF para vocês também, com os hiperlinks. Então, são coisas que vocês podem dar uma olhada depois. Eu acho que por hoje a gente vai parar por aqui. Como eu falei, assim, esse workshop originalmente ele era ao vivo e ele chegava a ter às vezes 4 horas, porque como era ao vivo, as pessoas preferiam fazer todo o material num dia só. Mas só para vocês terem uma ideia, então a gente vai cobrir o registro de escola, como que funciona o novo Canada Dental Care Plan, que é o refund, né? Eles vão te devolver o dinheiro, antes te devolviam, agora eles fazem um cadastro. E aí como que foram essas mudanças e como que você pode participar quando seu filho tiver qualquer tipo de problema. Enfim, e tem muitos outros programas, né? Tem o Life, que dá acesso ao centro de recreação gratuitamente. Tem o Victoria Literacy Connection, que também dá suporte para ajudar com essa coisa da alfabetização na segunda língua gratuitamente. Enfim, muita coisa para a gente discutir ainda. Espero vocês para o nosso próximo encontro.